E aí, hoje a gente vai abrir uma espécie de guia de campo para o mundo que a gente não vê, explorando algumas forças que, segundo tradições esotéricas, estão sempre atuando bem debaixo do nosso nariz, sabe? Quem nunca sentiu uma energia diferente num lugar ou a força de uma ideia que uniu um monte de gente? A pergunta que vai guiar a gente hoje é exatamente essa. Afinal, o que são essas forças, de onde elas vêm e como será que elas nos afetam? Para a gente entender isso melhor, vamos focar em três conceitos bem fascinantes que aparecem em textos herméticos. A gente vai desmistificar o que são as larvas astrais, os elementares e as poderosas egrégoras. Bora mergulhar nisso. Vamos começar pela entidade mais, digamos, pessoal, aquela que nasce diretamente da gente, as larvas astrais. O nome pode parecer meio estranho, eu sei, mas o conceito é bem mais íntimo do que parece. De forma bem simples, uma larva astral é como um subproduto do nosso próprio universo interior. Ela é criada a partir da energia psíquica que a gente emite, especialmente quando essa energia é muito, muito intensa. E o mais curioso aqui é como essas entidades se comportam. Elas surgem de emoções muito fortes e podem tanto ficar grudadas em quem as criou, se alimentando daquela mesma emoção, quanto ser projetadas para outras pessoas. A fonte chega a dar o exemplo de alguém enviando larvas de ódio, o que mostra bem essa natureza parasitária, né? Mas aqui tem um ponto fundamental. Embora sejam criações nossas, elas podem nos influenciar de forma bem negativa. A boa notícia, segundo os textos, é que assim como são criadas, elas também podem ser dissolvidas. Existem caminhos para se libertar, tratando-as como um desafio psíquico que precisa ser superado. Certo. Já falamos do que a gente cria em vida. Agora, vamos mudar de assunto e pensar no que acontece logo depois que a vida física termina. É aqui que surge o conceito de elementar. A fonte nos dá uma definição bem direta. Depois que o corpo físico morre, a consciência não desapareceria, mas continuaria existindo numa nova configuração. E é esse estado de ser que é chamado de elementar. Então, só para deixar bem claro, um elementar não é um espírito ou fantasma no sentido que a gente costuma ouvir por aí. É uma fase bem específica na jornada da alma. É o ser humano sem o corpo físico, mas ainda formado pela sua essência espiritual, a tal mônada, e seu corpo astral, o astrosoma. É um estágio temporário, uma transição antes que a jornada siga em frente. Agora a gente sai do indivíduo para explorar algo muito, mas muito maior. As entidades poderosas criadas não por uma, mas por muitas mentes unidas. Vamos falar sobre as egrégoras. Essa pergunta é a ponte perfeita. Pensa comigo, se a consciência de uma pessoa continua como um elementar, o que será que surge quando dezenas, milhares ou até milhões de consciências focam na mesma ideia, na mesma crença, no mesmo objetivo? A resposta é a egrégora. É como se fosse uma forma pensamento coletiva que ganha vida própria. Ela é alimentada pela energia mental e emocional do grupo e, com o tempo, se torna uma entidade autônoma, que, por sua vez, influencia e guia esse mesmo grupo. É um ciclo, sabe? Isso aqui mostra o poder de uma egrégora de um jeito impressionante. Elas não são só ideias passivas flutuando no ar. Segundo a fonte, elas têm ação. Conflitos aqui no plano físico, como entre nações ou ideologias rivais, teriam um correspondente no plano astral, onde as suas respectivas egrégoras estariam, literalmente, batalhando. Os exemplos ajudam a tornar o conceito bem mais concreto. Pensa numa empresa com uma cultura super forte, uma religião com séculos de fé acumulada, um movimento político apaixonado, ou o próprio espírito de uma nação. Tudo isso seriam manifestações de egrégoras, entidades psíquicas que nascem da união de mentes e corações. Ok, a gente já passou pelos três conceitos. Agora, para consolidar de vez o entendimento, vamos colocar todos eles lado a lado e ver as diferenças de um jeito bem claro, para não ter mais confusão. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma perfeita. Olha só, a larva nasce de uma pessoa só, em vida, numa escala micro. O elementar é a própria pessoa depois da morte, numa escala individual. E a egrégora nasce do grupo, do coletivo, numa escala macro. A larva é um parasita, o elementar é um estado de ser e a egrégora é uma mente coletiva. Essa distinção é a chave de toda a nossa análise de hoje. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se esses conceitos tiverem algum fundo de verdade e se nossos pensamentos e crenças coletivas realmente dão vida a forças que moldam o nosso mundo, a pergunta que não quer calar é:
Quais são as grandes egrégoras que a gente está nutrindo hoje em dia e para onde será que elas estão nos levando? Fica aí o pensamento.